Quando Werther morreu, em 1744, houve uma onda de suicídio na Alemanha. O Werther, na verdade, era um personagem do livro de Goethe. Era o sofrimento do jovem Werther. E ele era apaixonado por Charlotte, só que Charlotte era casada, não podia. Um dia antes de morrer, ele foi visitá-la na sua casa à tarde, na ausência do marido, e ela ali conversou com ele. Ela era uma pessoa muito simpática. E ela pegou nas mãos dele e disse: Werther, você não vê que é impossível? Eu sou uma pessoa casada. E ele disse: apenas um momento de sangue frio, Werther. Você não sente que é tudo por sua culpa, que você se perde voluntariamente? Porque hei de ser eu, Werther, eu que pertenço a outro, precisamente eu. Temo muitíssimo que seja apenas a impossibilidade de me possuir que faça você desejar com tanto ardor. E ali o Werther, louco de paixão, abraçou e beijou a Charlotte, que se desvencilhou dele e correu para o quarto, e no dia seguinte ele se suicidou com um tiro na cabeça. Isso desencadeou uma onda de suicídio na Alemanha. Aí é chamado efeito Werther, é aquele efeito de que o suicídio tem sobre as pessoas que ouvem o fato, né? As pessoas que estão ao redor. E o que acontece é que um suicídio ele afeta muitas pessoas. O suicídio é pior do que um acidente de trânsito, uma morte, um assalto, para as pessoas que ficam. O sentimento de culpa muito grande invade a todos, principalmente o pai, a mãe, os filhos, os amigos próximos. Puxa, ele me ligou ontem e eu não dei a devida atenção. Eu devia visitar ele mais. Porque na verdade o suicídio ele é um pouco chato. Ele só fala de doença, só fala de coisa ruim. Aí de repente os amigos, que é quem mais poderiam ajudar, começam a se afastar. A família começa a tratar mal. E ele percebe isso. Ele ali pensa tanto, ele percebe essas coisas que só faz incentivá-lo a tirar a própria vida. E aí então quando ele morre, muita gente se sente culpada. Puxa, ele me ligou um dia antes, me ligou pela manhã e se suicidou à tarde e eu, puxa, podia ter dado mais atenção, eu não dei. E com isso acontece o que acontece em consequência as pessoas podem estar em depressão, estados ansiosos, pode haver suicídio, um suicídio leva a outro, que é o efeito Werther. Pode haver separação do casal, somente se for um filho, porque o marido começa a culpar a esposa começa a culpar o marido por não ter atenção, porque menosprezou, deixou ele sozinho, porque deu uma caixa de remédio inteira, ele tomou, enfim, e por fim acaba a separação. Então é importante a gente estar atento a isso. Inclusive é importante conversar com a pessoa que está pensando em suicídio. Olha, você sabe as consequências do suicídio para quem fica, você vai causar muito sofrimento, porque seu filho ainda precisa de você. Seu filho vai se formar esse ano, por exemplo, e ele vai ter uma tristeza profunda, porque a mãe não vai estar lá. Enfim, essas coisas todas podem ser argumentos que você use, porque a gente vê muita gente querer se suicidar porque, eu tenho medo de ir para o inferno, porque por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do meu marido. A gente vê esses relatos, ou seja, a pessoa não está alienada do mundo porque está em depressão. E esses casos todos, então, meu conselho é que você converse com ele também sobre as consequências do seu ato para quem fica. Muitas vezes isso é suficiente para ele refletir e se desistir daquele ato infame que é tirar a própria vida.